bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao Giro da Semana do Econature, o quadro do nosso podcast onde a gente comenta algumas notícias relevantes sobre o meio ambiente que saíram na última semana. Eu sou William Gebim e vamos lá começar então com as notícias. A primeira delas já tem a ver com o ministro do Meio Ambiente e tem o seguinte título: Brasil será exportador de carbono ao mundo que polui, diz ministro do Meio Ambiente. É uma notícia que saiu num site chamado Canal Rural. E o contexto é o seguinte, né? O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou da Frente Parlamentar da Agropecuária no dia 17 de novembro da última quarta-feira. Comentou sobre os bastidores da COP26, que foi realizada em Glasgow, na Escócia, algumas semanas atrás. Inclusive, para quem não acompanhou, o último podcast do Econature que saiu foi exatamente sobre a COP26. Tá no nosso YouTube para quem quiser acompanhar e nos outros canais aí. Então, durante essa frente parlamentar da agropecuária, o ministro comemorou o fato de que o Brasil vai exportar carbono para o mundo desenvolvido, né, para os países desenvolvidos que poluem, e comentou a seguinte fala, abre aspas, nós temos menos de 3% de emissões aqui no Brasil e 97% são globais. O que significa isso? Para chegar à neutralidade, você não vai conseguir zerar todas as emissões. Vai ter que compensar e o Brasil vai ser um grande exportador. Fecha aspas. Essa foi a fala do ministro. A matéria ainda traz a seguinte frase. Logo após destacar essa fala do ministro, eles completam assim. Lembrando que a agricultura é uma das fontes para esse mercado de carbono. Isso foi trazido pela pessoa que escreveu a matéria, certo? O ministro ainda afirma que durante a COP o Brasil atuou de forma excepcional na COP26. Isso está entre aspas, porque também foi uma fala do ministro. E muitos países mais ricos não fizeram a sua parte, segundo o Joaquim Leite. Eles postergaram a aplicação de recursos financeiros, né, dinheiro, para a mitigação de emissões em nações menos desenvolvidas, que era uma meta para 2025. Uma outra fala do ministro quanto ao papel da agricultura no mercado de carbono foi a seguinte, abre aspas, a agricultura em si vai na boa direção de ser menos emissora, com certeza, e aproveitar para criar empregos verdes baseados na redução das emissões, baseados numa agricultura de baixa emissão de gases de efeito estufa. A União Europeia também tem uma proposta de banir a importação de qualquer produto agrícola que esteja ligado ao desmatamento. E isso pode acabar prejudicando os negócios da União Europeia com o Brasil. E quanto a essa proposta que a União Europeia tem, né, o ministro também fez um comentário. Nós estamos no acordo do clima. Nós estamos na direção correta. Nós estamos na direção de um acordo mais ambicioso para o Brasil. E nós temos a soberania nacional. Nós temos países muito ricos e muito frágeis economicamente, e qualquer movimento desses de um país unilateralmente deve ser combatido e combatido pelo Brasil. Fecha aspas. Essas foram as falas do ministro do Meio Ambiente. E aí, quanto a essa notícia, eu queria só ressaltar uma coisa. Na... Depois da primeira fala do ministro, a constatação que a própria matéria traz, vou repetir aqui a constatação, né? Abre aspas. Isso não é uma fala do ministro, é uma frase que veio escrita na matéria. Lembrando que a agricultura é uma das fontes para esse mercado de carbono. Então, comentando rapidinho essa frase, é importante lembrar que a agricultura tem sim um papel muito importante na economia nacional. Boa parte do nosso PIB é gerado através da produção agrícola, então não tem como negar que ela é importante para o Brasil. Mas essa frase dita assim, sem um contexto um pouco mais amplo, né, e é um contexto que a própria matéria não traz, ela pode ser um pouco enganadora assim, para quem não entende todo o contexto ambiental. As plantas, no geral, têm uma capacidade de absorver carbono, né? De absorver e de armazenar o carbono que, em outras situações, seria emitido na atmosfera, seria um gás de efeito estufa, certo? Mas as plantas cultivadas na agricultura têm uma capacidade muito menor de fazer isso do que as plantas
de uma floresta, por exemplo, ou de uma savana do cerrado. Então, o melhor modo de o Brasil participar efetivamente desse mercado de carbono seria preservando, conservando e restaurando as florestas que a gente tem aqui no Brasil. E a gente sabe que uma das maiores causas do desmatamento que ocorre no Brasil é justamente para abrir espaço para cultivar novas lavouras, justamente para expandir as áreas de agricultura. Então, essa frase dita assim, sem contexto, é um pouco enganadora, achando que, né, nos leva a entender que o ministro estaria incentivando o desmatamento para expandir a agricultura, para a gente entrar nesse mercado de carbono, quando de fato seria muito mais efetivo conservar as florestas que ainda existem e, e restaurar aquelas que já sofreram alguma danificação, né, alguma alteração, porque isso seria bem mais efetivo no mercado de carbono. A segunda notícia segue uma linha um pouco parecida, também falando sobre agricultura, e o título é: A mudança climática já comeu 28% da área agrícola do Centro-Oeste. Essa é uma notícia que foi baseada nos achados de um estudo científico, e começa dizendo assim, que a agricultura brasileira vem enfrentando problemas advindos das mudanças climáticas e esses problemas tendem a piorar nos próximos anos. Um estudo que tem o título O Limite Climático para a Agricultura no Brasil, que é um estudo que foi publicado numa revista científica chamada Nature Climate Change, no dia 11 de novembro, traz alguns dados sobre isso aí. Então, alguns dados que foram publicados nesse estudo. Até 2019, cerca de 28% da área de agricultura da região de transição entre Amazônia e Cerrado já tinha sido afetada e se encontra numa área fora de uma zona climática considerada ideal. E vale ressaltar que metade da produção agrícola do Brasil se concentra nessa área de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Então, nessa área onde metade da nossa produção agrícola é, é, é feita, é realizada, já tem 28% de área afetada por mudança climática, que já não é uma zona ideal para atividades agrícolas. Outro dado: grande parte dos impactos está em regiões de expansão agrícola e essa expansão agrícola recente que o Brasil vem passando. Por exemplo, as regiões do sudeste do estado de Goiás e uma região entre os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, bem no interior do Brasil mesmo. E essas são as regiões que mais têm sofrido com essas mudanças climáticas. E uma previsão, né, que os cientistas previram aí nesse estudo científico, que provavelmente para 2030, 51% dessa área já vai estar fora de uma zona climática ideal e para 2060, 74%. Isso, claro que são previsões, considerando que as coisas continuem do jeito que estão, né? Existem possíveis medidas mitigadoras, né, para diminuir esses problemas, mas se ninguém tomar essas medidas, as coisas tendem a continuar piorando, certo? Outro dado importante a ser observado nesses estudos e que foram analisados pelos pesquisadores nessa pesquisa são os índices de chuva e de secas. E, observando esses dois índices principais, os cientistas viram que cerca de 90% da agricultura realizada na área que eles estudaram depende do regime de chuvas. E aí, como a gente tem visto que recentemente que os períodos de seca têm se prolongado e ficado um pouco mais intensos, essa é a proporção do problema que a agricultura brasileira está passando, né? Porque como a gente depende do regime de chuvas para que a agricultura funcione bem, houve um prejuízo considerável aí, né? Por causa desse período de seca prolongado que a gente passou esse ano, por exemplo. As condições climáticas da década de 70 foram tomadas como referência, pois foi a partir desse momento que começou a se intensificar a produção agrícola no centro-oeste do Brasil. E esse estudo, né, que eu já comentei, que foi o que deu um start nessa notícia, o estudo se concentrou nos estados de Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Goiás. Então, são áreas próprias do interior do Brasil, algumas partes realmente na
na transição entre a Amazônia e o Cerrado. E as perguntas que nortearam a pesquisa foram as seguintes. Foram 3 perguntas que nortearam essa pesquisa. Então, o que eles queriam descobrir fazendo essa pesquisa? As secas recentes chegaram a influenciar o ritmo de intensificação ou desintensificação da agricultura ou das colheitas? A expansão recente da atividade agrícola ocorreu em áreas que são vulneráveis a mudanças climáticas? E até que ponto a crise climática já afetou a possibilidade de uma produção e qual a projeção para um futuro próximo? Então, essa pesquisa tinha o objetivo de responder essas 3 perguntas, certo? Quanto aos resultados, uma das autoras do artigo, né, Ludmila Hatz, deu alguns depoimentos para que essa matéria fosse escrita. A Ludmila Hatz é uma pesquisadora do Centro de Pesquisa do Clima Woodwell, provavelmente fica nos Estados Unidos, e do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Ela disse o seguinte: ó, nós vimos que em áreas agrícolas que estamos ocupando ultimamente, estamos assim, o Brasil como um todo, em áreas agrícolas que estamos ocupando ultimamente são, climaticamente falando, são marginais e subótimas, e isso está colocando em risco a produtividade principalmente de soja e de milho, que são os 2 principais produtos agrícolas que o Brasil produz, né? Caso alguém não saiba ainda. Ainda segundo a Ludmila Hatz, a fronteira agrícola caminhou por uma área mais seca, com maiores temperaturas e sem a compensação das chuvas, e isso aumenta a possibilidade de um estresse hídrico nas plantações. E aí, só para deixar claro, para quem não sabe o que é estresse hídrico, é que as plantas precisam de água, né, para crescer. Isso depende bastante da espécie. Tem espécies de plantas que precisam de mais água e tem espécies que precisam de menos água, mas de qualquer modo, as plantas absorvem água, né, pelas raízes, elas absorvem a água do solo e tal, e elas liberam essa água, elas excretam, vamos dizer assim, por um processo chamado de evapotranspiração. Isso acontece pelas folhas. Quando a quantidade de água transpirada, né, que sai da planta, é maior do que a quantidade de água que entra na planta, a planta está passando por um estresse hídrico, então está faltando água nesse processo aí. É basicamente isso aí. Seguindo então com os pontos trazidos pelo artigo científico. Nas últimas décadas, a agricultura brasileira vem crescendo, sem dúvida, mas o ritmo é prejudicado pelos eventos de seca. E aí tem uma outra fala da cientista aqui. Se você olha de perto, é possível ver que nos últimos anos, quando os produtores perdem, eles perdem muito mais do que ocorria antes. E quando eles ganham menos do que ocorria antes. E isso está ligado também com as mudanças climáticas. Ou seja, para complementar, ela afirma que as perdas são silenciosas, ano a ano, né? Elas não vão acontecendo de uma vez. Não é que a pessoa, ó, abre aspas, fala da cientista. Não é que a pessoa vai chegar e não vai ter chuva, não vai ter solo, não vai ter nada. A capacidade de produção vai se perdendo aos poucos. Então, é isso para quem está no campo, né? Para quem está lá tentando produzir né, as lavouras, as plantações e tal, eles vão percebendo que conforme os anos vão passando, a produção vai ficando um pouquinho menor a cada ano, como se estivesse descendo uma escadinha, degrau a degrau, cada vez menos. Um dos motivos para que para essa alta de preço, né, que a gente está passando ultimamente no país é justamente a perda que os agricultores sofreram devido ao período de seca prolongado e também algumas geadas que a gente passou no meio do ano. Né? Esse não é o único motivo. Tem outros motivos, né, de força econômica, de mercado financeiro, enfim, né, o mercado global, mas motivos ligados ao meio ambiente, um dos motivos principais é justamente esse, né? A gente passou por um período de seca prolongado. Nesse período de seca, né, na parte mais fria do ano, né, entre os meses de maio e agosto, em alguns lugares do Brasil a gente teve geadas e isso prejudica as plantas, né? Elas não conseguem crescer direito. Então, os produtores viram uma diminuição na produção das lavouras e aí o que eles conseguiram produzir, óbvio que eles vão cobrar um pouco mais caro. Então, esse é um dos motivos para a gente estar pagando um pouco mais caro aí nos produtos que a gente consome. A partir da década de 70, as áreas de cultivo foram ocupadas por plantas adaptadas ao cenário climático daquele momento, né? E os cientistas dizem que agora essas mesmas áreas
estão significativamente mais quentes e mais secas. Então, as plantas que estavam adaptadas a uma certa condição climática, é, elas estão sofrendo porque as condições climáticas mudaram desde a década de 70. E isso é pouco tempo, né? Se a gente for considerar o ciclo natural das coisas, normalmente as espécies têm um tempo maior assim para se adaptar a essas mudanças. Se a gente focar no quesito da precipitação, né, dar um foco específico nas chuvas, os cientistas viram que nas áreas que ocorreu uma diminuição média de precipitação, existe também uma menor probabilidade dessa área ser usada para mais de uma safra por temporada. Ou seja, se, se cada área de lavoura só consegue produzir uma safra por temporada, isso diminui a produção, né, de qualquer que seja o produto agrícola ali, e isso aumenta o preço, porque muito do lucro está em conseguir fazer duas safras em uma mesma janela de plantio. Então, essas mudanças climáticas prejudicaram não só a plantação, mas também chega no consumidor final. A gente tem sentido isso. Os autores alertam ainda que o Brasil está mirando uma expansão do cultivo, mas justamente em áreas que correm maiores riscos climáticos, mas o Brasil não leva isso em consideração. Abre aspas de novo, outra fala da cientista. O setor agrícola do Brasil provavelmente enfrentará um aumento nas perdas da safra por causa da seca, por causa de ondas de calor e do prolongamento da estação seca. E elas destacam ainda: o relatório recente do IPCC alerta que um aumento nas secas na região norte, no centro-oeste, no sudeste e em parte da região nordeste do Brasil, então isso tende a prejudicar as plantações que estão nesses lugares, mas ainda dá para minimizar os problemas. Algumas das possíveis soluções são as seguintes: isso foi citado no artigo científico. Investir numa agricultura de baixo carbono e investir em alterações genéticas nas plantas para que elas suportem melhor essas mudanças climáticas que tendem a ocorrer. Uma outra fala da cientista, ela afirma ainda que, abre aspas, o Brasil é uma potência agrícola graças ao clima favorável e de muita pesquisa científica. Nós chegamos até aqui graças à Amazônia, que produz chuva, e graças ao Cerrado, que absorve água e abastece todas as minas que temos. E ela conclui essa entrevista, né, a matéria se conclui assim: o problema é que ambos os biomas, tanto a Amazônia quanto o Cerrado, têm sofrido com índices elevados de destruição, desmatamento. E também, algo que foi falado no nosso último podcast, a maior parte desse desmatamento é desmatamento ilegal. A Amazônia, nos últimos anos, tem tido devastações superiores a 10 mil quilômetros quadrados, isso é muito, e o Cerrado, que é um bioma que tem praticamente a metade do tamanho da Amazônia, tem sofrido níveis de desmate não muito diferentes, né? Então, proporcionalmente falando, o Cerrado tem sofrido o dobro de destruição da Amazônia. E, para finalizar, a última fala da nossa cientista aqui, Ludmila Hatz: precisamos parar o desmatamento, porque a natureza não leu o Código Florestal Brasileiro e ela não sabe diferenciar se o desmatamento é legal ou ilegal. Desmatamento é desmatamento e isso está prejudicando não só a natureza como um todo, né, o equilíbrio ecológico e tal, mas isso está afetando a produção agrícola do Brasil também. E, né, mais para frente, afeta também a nossa economia. Então ela disse isso. E temos que continuar investindo em pesquisa, porque ela disse que se a gente continua destruindo os biomas que possibilitam uma boa produção agrícola e a gente não financia a ciência, vai ser muito difícil plantar e obter o lucro que a gente espera. E para finalizar, nossa última notícia tem um caráter um pouco mais positivo. O título é o seguinte: uma startup de São Paulo evita desperdício de mais de 10 toneladas de alimento. Em 2020, cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo e, ao mesmo tempo, 931 milhões de toneladas de alimento foram desperdiçadas. Estou fazendo uma conta rápida aqui, isso daria para alimentar todas as pessoas do mundo que passaram fome e ainda ia sobrar comida. Talvez para ser desperdiçada também, mas sobraria comida com tudo que foi desperdiçado. No Brasil, o cenário não foi diferente, né? 50 milhões de pessoas aqui no Brasil estão na faixa da insegurança alimentar e
o país voltou a ocupar o mapa da fome da ONU. Só um parênteses aqui. O mapa da fome é um medidor que a ONU tem, que os países que têm 2% ou mais da sua população em condições alimentares precárias é colocado nesse mapa. E aí o Brasil voltou a ocupar o mapa da fome, né? A gente tem pelo menos 2,5% da nossa população, não necessariamente passando fome, mas com dificuldades de obter alimentos ou em condições nutricionais subótimas. Então, isso é um ponto negativo para o nosso país. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, eles mostram que esse é um grave problema social e ambiental, né? Não só das pessoas passando fome, mas isso tem consequências ruins para o meio ambiente também. O desperdício de alimento deixa uma pegada de carbono enorme de 3,3 gigatoneladas de CO2. Então, cada tonelada são 1.000 quilos e giga isso vezes 1.000. Então, é mais de 3 milhões de toneladas aí de, de carbono no ar, mais gás de efeito estufa. Além disso, muitos recursos naturais são usados e desperdiçados para produzir os alimentos, né? Então, se esses alimentos chegam até o consumidor final e não são consumidos, eles são desperdiçados no final, teve desperdício também lá no começo da cadeia produtiva, né, para produzir esses alimentos. Então, combater esse desperdício de alimentos pode resolver mais de um problema ao mesmo tempo, né? A gente pode começar a resolver o problema da fome, né, do desequilíbrio ambiental e também até dar uma melhorada aí nas mudanças climáticas, porque se a gente consegue evitar o desperdício, a gente consegue evitar também essa pegada de carbono enorme aí de 3,3 gigatoneladas. Beleza, então um dos focos do desperdício está nos estabelecimentos no final da cadeia produtiva, lá nos restaurantes, bares, padarias, docerias, mercados, enfim, feira, né, que acabam descartando alimentos que às vezes estão em boas condições de consumo, mas só porque eles estão se aproximando da data de vencimento ou porque excederam a produção. Então, esses alimentos, tanto naturais, né, quanto orgânicos, quanto industrializados, por exemplo, aqueles que vêm em vidro, em latinhas, em sachês, por exemplo, eles também acabam sendo jogados no lixo, né, porque está se aproximando da data de vencimento ou porque excedeu a produção e aí está chegando novas mercadorias, tem que tirar a velha para colocar a nova. Então, esses são os principais motivos do desperdício, né, nesse tipo de estabelecimento. Né, nesse cenário, uma startup chamada Food to Save entra nessa etapa do processo, tentando resolver os problemas nesse ponto. Essa empresa faz parceria com estabelecimentos, com esse tipo de estabelecimento, né, e oferece aos consumidores que estão próximos a entrega dos alimentos ou de refeições já prontas com até 70% de desconto. E esse serviço gera três principais benefícios. Ele evita o desperdício de alimentos, e isso é bom tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, certo? Ele gera receita para os comerciantes, porque de outro modo eles iam jogar isso fora, eles iam perder parte dos produtos, então eles acabam conseguindo vender, né, algo que eles iam jogar no lixo. E isso gera economia para os consumidores, porque eles acabam pagando mais barato por um produto de igual qualidade. Então, desde que a empresa começou a atuar, ela já evitou o desperdício de mais de 10 toneladas. E, só lembrando, 10 toneladas são 10.000 quilos de alimento, isso na cidade de São Paulo e no ABC Paulista, desde junho até o começo de novembro do ano de 2021. Os produtos e as refeições são vendidos por meio de sacolas surpresas, que é o jeito do produto funcionar dentro da empresa, o jeito que eles chamam o produto deles, são essas sacolas surpresas. Elas podem ser adquiridas por delivery, né, dos estabelecimentos que têm a parceria com essa empresa, ou eles podem ser retirados direto no estabelecimento, né, pelo cliente. Já são mais de 100 estabelecimentos cadastrados na capital paulista e no ABC, entre restaurantes, padarias, hortifrutis, sacolões, docerias e outros tipos de estabelecimento. O CEO da empresa, Lucas Infante, ele diz que o objetivo é chegar a cadastrar até 600 estabelecimentos até o final desse ano, 2021. Depois ele quer expandir a atuação para todos os bairros de São Paulo, né, desde os bairros mais nobres até os bairros de periferia, todos os bairros de São Paulo,
e depois ele ainda quer expandir para estar nas principais cidades do país. Os pedidos, né, pelo cliente, eles podem ser feitos direto no site da empresa. O site é www.foodtosave.com.br, bem simples, ou pelos aplicativos que estão disponíveis para Android e para iPhone. Aí, como que funciona nesses aplicativos aí? Você insere o CEP do lugar que você vai receber, né? Que se for por delivery, o CEP da sua casa ou do trabalho, ou seja lá de onde você estiver, para você receber os produtos, ou o CEP de onde você vai retirar. E aí você pode ver quais estabelecimentos estão mais perto de você e quais são parceiros que têm as sacolas surpresa lá que estão disponíveis. Dependendo de que estiver disponível, a plataforma vai mostrar o valor que você vai ter que pagar, né, já calculando o desconto, e o tipo de produto que pode ir na sacola. Né? Então você pode querer comprar algumas frutas, você pode querer comprar ingredientes para fazer sua comida, ou você pode comprar a sua comida já pronta, né? Um prato feito, uma marmita e tal. E isso já vem com desconto. E aí você pode colocar o CEP, o endereço de onde você vai receber, se for entrega, ou de onde você vai retirar. E ainda tem a possibilidade de escolher se o cliente quer salgado, doce ou misto. Então essas foram as notícias. Eu quis encerrar com uma notícia positiva aí, né? Que por mais que o problema ainda seja grande, é, de forma local eles estão conseguindo resolver esse problema. Espero que tenham gostado dos comentários da notícia que a gente trouxe aí essa semana no Giro da Semana. Deixe nos comentários se esse conteúdo foi de valor para você, se você gostou. Curte, compartilha com seus amigos e, por favor, deixe sugestões de próximos temas, próximos assuntos para a gente tratar. E se quiser mandar alguma notícia para a gente comentar também, pode ficar à vontade. Aqui foi o William Gebim para mais um Giro da Semana do Eco Nature. Até a próxima.